de novo aqui, crianças. Rapaz, esse professor não larga de nós. Não vou largar mesmo, não. Enquanto a gente não completar a educação de vocês, a gente vai estar aqui no pé, na cola, certo? Então, para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Góes, professor da plataforma de quarto ano, tá? Quarto e quinto, agora eu sou de quarto ano, tá? Então, continuando o nosso eixo ainda números, nós iremos falar no nosso tema ainda números racionais. E hoje nós iremos aprender representação decimal. 5SMA2 é a nossa quinta semana, segunda aula. Vamos lá? Então, vamos dar aquele relembrando da aula anterior. Como a gente já viu, os números racionais no sistema monetário brasileiro, que foi o assunto da aula de segunda-feira da nossa aula anterior, nós vimos lá que existe 6 cédulas, né, de papel, 6 cédulas de papel do sistema monetário brasileiro, e que provavelmente virá a nossa sétima, que é a cédula de R$ 200. E vimos também que há 5 moedas no nosso sistema monetário brasileiro. E a nossa aula de hoje é números racionais, representação decimal. Vamos lá. Vamos pegar aquele nosso ali. E aí, professor? Aquela leitura habitual, aquela leiturinha que você gosta de fazer, que dá aquele empurrãozinho na nossa aula. Pois é, você sabia? Olha o Chiquinho aí, gente. O Chiquinho tá escrevendo, gente. Eu vou colocar o nome do Chiquinho aqui, ó. Chiquinho. Pera aí, gente. Eita, professor, mas que nome feio aqui. É o Chiquinho. Então o Chiquinho tá escrevendo aí, porque hoje nossa leitura vai dar aquele empurrãozinho para nossa aula. Vamos lá? Você sabia? A Casa da Moeda no Brasil foi fundada em 8 de março de 1694 pelos administradores coloniais portugueses em Salvador, para a fabricação de moedas de ouro proveniente da mineração. Olha que interessante, né? Bem, os primeiros cunhador foi José Berlink, viu? Nomeado em 6 de maio do mesmo ano, e logo substituído por Domingos Ferreira Zambuja, orives natural da Bahia. Em 1699, a Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro, ano em que foram cunhadas as primeiras moedas no solo daquela cidade. Em 1700, houve a transferência da Casa da Moeda para o Recife, que voltaria a fabricar moedas metálicas. 55 anos após a confecção das primeiras moedas brasileiras, cunhadas durante o Brasil holandês, né? Naquele tempo era Brasil holandês. No ano de 1702, a Casa da Moeda foi transferida novamente e em definitivo para o Rio de Janeiro. A Casa da Moeda do Brasil é responsável pela impressão da moeda e papel moeda oficiais no Brasil. Adicionalmente, a empresa também imprime moedas comemorativas, selos postais e documentos que precisem, né, de mecanismo de proteção de falsificação para outras pessoas. Aliás, para outras empresas. Ok? Então nós vimos aí que o Chiquinho fez uma anotação aí pra gente ler bem, ó, bem aprimorada, né? Esse Chico tá dando trabalho pra nós, gente. Então o Chico falou pra nós aí, ó, você sabia, né, que a Casa da Moeda no Brasil foi fundada aí nesse período aí, certo? Que ela houve várias mudanças, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, até então ficar oficialmente no Rio de Janeiro, certo, gente? Então já vimos que a Casa da Moeda fica no Rio de Janeiro. Valeu, Chiquinho. Obrigado aí pela dica. Vamos lá. Então, continuando, nós vamos falar do nosso sistema decimal, certo? De uma forma bem simples. Os números racionais, né, na forma decimal. Temos os décimos. Primeiramente, nessa aula de terça-feira, segunda aula da quinta semana, nós vamos falar sobre décimos e centésimos. Vamos ver primeiramente o que são os décimos. Décimos. A figura ao lado representa um inteiro ou uma unidade. Vamos ver a figura ao lado que ele está mostrando. Olha que o Chiquinho está escrevendo já ali, anotando tudo. O aluno que não tiver prestando atenção na nossa aula, o Chiquinho vai estar anotando ali em cima, tá vendo? Ó? Aqui está o Chiquinho. O Chiquinho está dizendo assim, ó, o fulano tal não está acessando. Eu vou lá olhar lá na plataforma, se não estiver acessando, eu vou tirar ponto. O Chiquinho aí tá de olho. Então vamos lá. A figura ao lado representa um inteiro ou uma unidade. Está aqui a figura ao lado, gente, olha. Esse quadrado azul com branco aí. Dividindo-a em 10 partes, né? Dividindo-a em 10 partes iguais, nós temos 10 partes. Vou dividir o meu todo. Professor, eita, tem uma gripinha boa. Professor, eu acho que eu já vi isso. É fração?
É isso que você está dizendo? Exatamente, a gente vai já chegar ao ponto. 1/10 da figura. Então, cada parte que eu dividir representa uma parte da figura. E se eu pegar outra parte aqui, ó, eu vou representar outro décimo, né? Então, eu posso juntar esse com esse e formar 2/10. E assim vai sucessivamente. Cada uma das partes em que a figura foi dividida corresponde a 1/10. Olha que interessante. Podemos indicar cada uma dessas partes assim, ó. 1/10, que é também 0,1 em números decimais. Professor, eu quero que você me explique melhor. 1/10, ele pode ser representado em fração e em números decimais? É isso que você está me dizendo? Exatamente. Toda fração, ela se transforma em um número decimal. Basta você dividir o número que está em cima, que é o numerador, pelo número que está embaixo, que é o denominador. Anota aí, Chiquinho. É dessa forma, certo? Então, basta você dividir o numerador pelo denominador e você terá ali resultado que dará um número decimal. O resultado da divisão do numerador pelo denominador resultará no valor que é o número decimal. Ou seja, professor, se eu dividir aqui 1 por 10, vai dar 0,1? Exatamente. Professor, mas como é que eu faço essa divisão? Basta dividir, ó, 1 dividido por 10. Em anos mais à frente, vocês vão ver que uma divisão como essa é possível, certo? Você vai acrescentar um zero aqui e vai acrescentar o 0, e 10 dividido por 10, eu tenho 10 dividido por 10, cada pessoa irá ganhar 1. Então, 10 dividido por 10 é 1, e 10 menos 10 aqui, ó, 10 vezes 1, 10, e 10 menos 10 é 0, certo? Então, 1/10 representa 0,1 em números decimais, ok? Deu para entender como é que funciona? Professor, você está me dizendo que toda fração, se eu dividir o numerador pelo denominador, ela resulta no resultado de um número decimal? Exatamente. Anota aí, Chiquinho. Deixa isso bem claro para nossas crianças. Todo número decimal é resultado de uma fração, é isso, professor? Pode ser, mas toda fração, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou resultar em um número decimal. Valeu, Chiquinho. Vamos lá. Certo? Chiquinho, Chiquinho. Certo? Na figura a seguir, a parte colorida de verde equivale a 5/10 dela. Professor, a parte colorida de verde vale a 5/10. Ah, lembrei. Aqui eu tenho uma fração, né? Eu tenho um todo que foi dividido em 10 partes, que ele é o meu denominador, e 5 dessas partes estão pintadas, que é o meu numerador. Entendi, professor? Muito bem. Agora eu estou representando aqui, nessa fração, 5/10 dessa figura. Professor, e como é que eu consigo transformar essa fração que eu encontrei da figura em números decimais? Basta dividir o numerador pelo denominador. Faça aquela divisão 5 dividido por 10, certo? Aí eu vou acrescentar o 0 e o 0, e 50 dividido por 10 é igual a 5. 5 vezes 10 é 50. 50 menos 50 é igual a 0. Não é isso, Chiquinho? Igual a 0. Ok, crianças? Então, 5/10 é a mesma coisa que 0,5. Professor, vou dizer aqui para vocês um macete importante. É um cálculo bem simples. Analise bem. Toda divisão por 10, por 100 ou por 1000, eu posso acrescentar uma vírgula. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, vamos pegar a mesma fração, 5/10, certo? Abaixo eu tenho o meu denominador e ele é de base 10. Então, eu irei cortar esse zero aqui, ó, e irei colocar um 0, e colocar o número que está aqui em cima, certo? Após o 0, Nossa, professor, mas é tão fácil assim. E se fosse o número 100? Aí iria colocar, ó, 5, vamos pegar aqui, 5 sobre 100. E se fosse o número 100, professor, como ficaria? Eu cortaria um 0, colocaria o 0, já o outro 0 iria acrescentar aqui, ó. E o número 1, professor? O número 1 não é incluso. O número 1 fica fora do processo. Então, ó, cortei um 0, adicionei 0, adiciono outro 0 e o número que está no numerador. Então, dá 0,05 centésimo. Ok?
Muito fácil, a gente vai já ver centésimo na frente, eu vou explicar melhor como funciona. 5 décimos é a mesma coisa da fração 5 sobre 10, representação na forma de fração, e 0,5, representação na forma decimal. Eu expliquei para vocês como é que encontra um número decimal. Está em forma de fração? Transforma ele para número decimal. Divide o numerador pelo denominador. Aí sim, crianças. Rapaz, as crianças são gênios, né, Chiquinho? Anota aí, Chiquinho. Se tiver fora da plataforma, eu vou saber. Vamos lá para os centésimos. Lembra que eu falei para vocês que aqui agora a gente vai ver centésimo? Olha ali, rapaz, o Chiquinho já tá na palminha ali, tá assim, opa, chegou uma coisa boa. Centésimos. Esta figura representa o inteiro ou a unidade 1. Olha que interessante, a figura completa aqui, quadro verde, certo? Dividindo-a em 100 partes iguais, temos aí vários quadradinhos aí que formam até a centésima unidade, certo? Muito bem. Aí, Chiquinho, vamos para frente, Chiquinho, né? Dá uma olhada aí. Cada uma dessas partes corresponde a 1/100º da figura. Como assim, professor? Vocês lembram que nós dividimos uma figura atrás, que ela foi dividida em 10 partes e que só uma barrinha simbolizava 1/10 da figura completa? É igual aqui no centésimo. Eu dividi em 100 quadradinhos aqui, ó. O total de quadradinho é 100, ó. Certo? Se eu contar todos os quadradinhos que tem aqui, eu vou chegar a 100. Basta fazer isso, ó. Professor, como é que eu faço para chegar mais rápido? Basta multiplicar, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, tem 10. Multiplicação cruzada, vocês lembram? Basta multiplicar lá nos lados aqui, ó. Certo? 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu tenho 100 quadradinhos no total. E cada um quadradinho desse aqui, ó, simboliza 1/100º, 1 sobre 100 da figura completa. Professor, se eu quisesse representar 2/100º, eu pegaria 2 quadradinhos, iria pintar e colocaria 2 quadradinhos de 100. Mas, professor, você não está representando aí 2/100º, você está representando a fração 2/100º. Mas como é que eu sei que é centésimo, professor? Em forma decimal. Como eu já falei para vocês, basta dividir o numerador pelo denominador. Use um macetezinho simples. Ah, professor, eu lembro do macete. Você falou que quando é dividido por 10, por 100 e por 1000, basta eu contar a quantidade de zero que tem e colocar o 0, claro, né? Cortei o 0 aqui, coloquei o 0, professor, tem outro 0. Então, eu acrescento outro 0 aqui e o número que está no numerador, que é o 1. Se fosse com o número 2, deixa eu pegar meu pincel preto. Professor, se fosse com o número 2, faria o quê? A mesma coisa. 0, cortei um 0, 0, tem outro 0? Tem. Coloco o 0 aqui, cortou aqui. O número que está no numerador é o número 2, então ficaria 0,02 centésimo. Professor, mas por que centésimo? Ó? Décimos, centésimo. Nós não vimos unidade, dezena e centena? Vimos, professor, vimos sim. Pois é exatamente esse diagrama que a gente vai ver. Mas assim, a gente vai ver na nossa terceira aula como se dá esse diagrama de décimos e centésimos e milésimos, que eu vou também passar para vocês. Então, vamos lá, ó. A parte colorida de azul corresponde a 3/100º da figura. Certo, Chiquinho? Correto. Olha o Chiquinho aí, viu, gente? Chiquinho tá aí. O Chiquinho tá na ativa, tá prestando atenção. A parte colorida de azul corresponde a 3/100º da figura. Lembram, crianças, que eu falei para vocês, ó? Pintei 3 partes. 3 partes de quanto? De 100. Então, é 3 o meu numerador. E o meu denominador é 100. Representação na forma de fração 3/100º, certo? Então, na forma aqui, ó, representação na forma decimal, temos 0,03. Já expliquei para vocês o macetezinho bem simples de só estalou os dedos, já apareceu ali o resultado, certo? Olha aí, o Chiquinho gostou, certo? Então, vamos lá, ó. 3/100º. Vou colocar aqui 3/100º. Em números decimal, na forma decimal, basta colocar o 0, cortei o primeiro 0. Tem outro 0? Tem, professor. Coloca outro 0 e o número que está no numerador, que é o número 3. 0,03.
3, ok? Macetezinho importante, minhas crianças são gênias, certo? Então vamos lá, continuando. A parte dessa figura que não está colorida de azul corresponde a 97 centésimos. Olha que interessante, criança. Nós vimos uma parte que foi pintada e agora a parte que não foi pintada. A parte que não foi pintada é 97 sobre 100, 0,97. Ok? Professor, mas agora é 97 sobre 100. Como é que eu faço agora para transformar? Não é 97 sobre 100? É a mesma coisa, crianças. Olha o que acontece. Cortou o zero aqui, ó. Coloco o 0, vou colocar aqui mais embaixo. 0, professor, mas tem esse outro zero aqui. E agora, eu vou colocar ele? Sabe por que eu não vou colocar ele, gente? Porque eu tenho duas casas aqui, ó. Eu tenho dois valores. Então, eu vou cortar esse outro zero e vou colocar 97. Tá? Quando eu tenho só um valor lá em cima, aí sim eu coloco zero. Mas como eu tenho dois, ó, que representa as duas casas depois do zero, representa também os dois números que estão no numerador. Muito simples, facinho e vamos lá, dar continuidade. Foram coloridas de vermelho 25 partes da figura a seguir. A parte colorida de vermelho corresponde a 25 centésimos da figura. Interessante, ó. 25 partes foi colorida e representação, como já falei para vocês, basta dividir o numerador pelo denominador, vocês encontraram a resposta. Professor, mas aí você explicou agora sobre o zero, né? E tem dois números que estão lá em cima do numerador. Como que eu faço? A mesma coisa que eu fiz com 97. 25 sobre 100. Professor, esse zero não quer sair. 25 sobre 100. Coloco o 0, corto o zerinho aqui, ó. E coloco o valor que está lá em cima, 25. Isso quando tiver dois números em cima, no numerador. Apenas coloco 0, e os dois números que estão em cima. Dividido por 100, claro. Tá? Dividido por 10, seria cortar aqui 0,2,5. Então, 2,5, ok? Vamos lá, continuando. A parte não colorida de vermelho corresponde a 75 centésimos da figura. 75 é o mesmo que 0,75. Ok, crianças? Tudo já aí? Então vamos aqui para as nossas referências, que a nossa aula teve um fim, né? Temos aí as nossas referências, os nossos links que estarão lá na descrição do vídeo, que vocês podem acessar, certo? E temos o nosso vídeo complementar, que é aquele vídeo que vai dar um empurrãozinho a mais na nossa aula, que eu espero que vocês tenham amado e gostado, tanto da aula como do Chiquinho, que é o nosso personagem da história, certo? Então está aqui, vai estar lá na descrição lá da plataforma, o segundo vídeo, sobre o nosso conteúdo da segunda aula, ok? Então, uma aula, até o próximo vídeo, até a aula de quinta-feira, crianças. Bons estudos, boa atividade, que vai ter essa atividade na plataforma. Espero que todos vocês estejam aprendendo e, com fé em Deus, nós iremos passar dessa pandemia e estaremos todos juntos em sala de aula novamente. Mas enquanto isso, nós estamos aqui dando o melhor possível no ensino-aprendizagem e na educação de vocês. Valeu, crianças. Tchau, tchau. Até a próxima aula.